Sem problema. Muito bem, bom dia a todos. Quem vai fazer a apresentação hoje do OncoWebinar é a doutora Fabíola Tia de Castro, docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. É um prazer enorme tê-la aqui conosco e quem achar que é importante interromper a apresentação durante, a doutora Fabíola falou anteriormente que poderia fazer isso, mas a gente abre depois, no final, para as perguntas, por vídeo ou pelo chat. Mas durante a apresentação, eu acho importante que deixem seus microfones, seus vídeos, no mais o microfone fechados, mas se eventualmente surgir alguma questão muito urgente, sintam-se à vontade de fazer a questão. Mas aí, nesse caso, precisa ser pelo áudio, tá? Porque não dá para ficar acompanhando o chat enquanto apresenta. Fabíola, mais uma vez, obrigado. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Robson. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Robson Monteiro pelo convite. É um prazer estar aqui. Já faz 12 anos que a gente se conheceu, fui dar uma palestra aí no Rio de Janeiro e, como ele já disse, a gente tem trabalhado, realizado alguns trabalhos em conjunto. É um prazer, portanto, participar desse webinar. Bom, vocês fiquem à vontade para me interromper, caso vocês não entendam, ou os métodos empregados, utilizados, ou que vocês não entendam algo que eu vá falar. Bom, então o título da palestra de hoje é Neoplasias Mieloproliferativas como doenças oncoinflamatórias. Então, as neoplasias mieloproliferativas se caracterizam por ser desordens clonais da célula tronco-hematopoética e se caracterizam pela proliferação exacerbada de uma ou mais células da linhagem mieloide. Essas doenças, então, apresentam no sangue periférico e medula óssea hipercelularidade, principalmente dos componentes da linhagem mieloide, então, uma mieloproliferação. Essas células hematopoéticas, principalmente as precursoras, apresentam hipersensibilidade às citocinas e a importantes fatores de crescimento. E elas são resistentes à morte celular, o que faz com que essas doenças apresentem, então, no sangue periférico e medula óssea, o que a gente chama de um mieloacúmulo. Então, quais são as neoplasias mieloproliferativas? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a classificação pela Organização Mundial da Saúde, ela divide essas doenças em dois grandes grupos. As doenças que nós chamamos de cromossomo Filadélfia positiva, que é a leucemia mieloide crônica, e as neoplasias mieloproliferativas ou doenças cromossomo Filadélfia negativo, que são todas essas que estão listadas aqui. Polistemia vera, mielofibrose primária, trombostemia essencial, neoplasias mieloproliferativas não classificáveis, leucemia eosinofílica crônica não especificada e leucemia neutrofílica crônica. O nosso grupo de pesquisa trabalha principalmente com a leucemia mieloide crônica, que eu não vou falar sobre ela hoje, e hoje eu vou apresentar trabalhos relacionados com a polistemia vera, mielofibrose primária e trombostemia essencial, que são as neoplasias mieloproliferativas, cromossomo Filadélfia negativa, mais frequentes. Então, a polistemia vera é caracterizada pela expansão de células da linhagem eritroide. A mielofibrose primária, ela possui duas fases, uma fase que nós chamamos hipercelular, posteriormente uma fase hipocelular, e na fase hipercelular ela apresenta a expansão das células da linhagem granulocítica, megacariocítica e monocítica, e a trombostemia essencial, que é uma neoplasia mieloproliferativa, caracterizada pela expansão de células da linhagem megacariocítica. Quais são as características dessas doenças que nós vamos falar hoje? Então, as três, elas podem progredir para uma leucemia mieloide aguda, e aqui está a percentagem dessa progressão. Então, 5% dos pacientes com polistemia vera progridem para LMA, na trombostemia essencial 10 a 20% e na mielofibrose 10% dos pacientes progridem para uma fase
que a gente chama de fase aguda da doença, que é a leucemia mieloide aguda. Os pacientes com polistemia vera e trombostemia essencial ainda podem evoluírem para uma mielofibrose, que nós chamamos de uma mielofibrose secundária ou transformação fibrótica. No caso da policitemia vera, de 4,9% a 26%, e na trombostemia essencial, de 1% a 20% dos pacientes. A incidência dessas doenças é variável. A incidência maior é da polistemia vera, seguida da trombostemia essencial e depois a mielofibrose primária, que é mais rara. A idade média dos pacientes ao diagnóstico é acima de 60 anos. A estimativa de vida é alta para pacientes com polistemia vera e trombostemia essencial. Esses pacientes vivem de 14 a 20 anos após o diagnóstico da doença. E no caso da mielofibrose, vai de 2 a 11 anos, é uma sobrevida com uma faixa bastante alargada, porque os pacientes com mielofibrose primária, eles têm uma apresentação clínica bastante heterogênea. Então, eles têm características heterogêneas, características que vão, então, estar associadas a essa sobrevida. O tratamento é basicamente paliativo, não existe um tratamento até os dias de hoje curativo, a não ser o transplante de medula óssea, mas é muito difícil esses pacientes serem submetidos a um transplante de medula óssea pela idade, né, acima de 55 anos, e também pela seleção de um doador HLA idêntico. Então, o tratamento é paliativo, sendo que os pacientes com polistemia vera, eles podem ser submetidos à sangria terapêutica, chamada de flebotomia. A hidroxiureia, que é um citorredutor, é usada para as 3 doenças, para diminuir a hipercelularidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e diminuir a chance de trombose, né, o risco para trombose. O ácido acetil salicílico, que é o AS, que também é tomado profilaticamente para diminuir o risco de trombose nesses pacientes. E na mielofibrose primária, um dos tratamentos utilizados é o ruxolitinib, que é um inibidor de tirosinoquinase, que vocês vão entender no próximo slide o porquê a utilização desse inibidor. E ele é utilizado para esses pacientes com mielofibrose primária e polistemia vera, pacientes com polistemia vera de alto risco, mas ele também não muda o curso natural da doença, só melhora a sobrevida, diminui o tamanho do baço, então também não é o tratamento ideal. Com relação à fisiopatologia dessas doenças, essas doenças são associadas a mutações em diferentes genes, e esses genes, mutados, são os genes mutados que nós chamamos de iniciadores das doenças. Então, são as driver mutations, as mutações iniciadoras. As principais mutações detectadas nesses pacientes, que foram descritas até a presente data, são a mutação no gene da tirosinoquinase janusquinase 2, ou JAK2, mutação no receptor da trombopoetina, ou MPL, e a mutação no gene que codifica a proteína calreticulina, descrito em 2013, então é uma descrição até que recente. JAK2 e o MPL, essas 2 mutações foram descritas por volta de 2005. Bom, o que essas mutações fazem? Elas vão promover a ativação constitutiva dessa via JAK-STAT. Por que isso acontece? Bom, aonde que está, né, a enzima tirosinoquinase JAK2? Então, a JAK2, ela fica localizada aqui intracelularmente, justaposta aqui, ligada ao receptor de citocinas e fatores de crescimento. Então, quando a citocina se liga ao receptor, esse receptor muda a sua conformação, as JAKs se fosforilam e elas fosforilam o STAT5, que se dimeriza, vai para o núcleo, se liga ao DNA e vai ativar a transcrição de genes relacionados com proliferação e sobrevida, fazendo com que as células dos pacientes que apresentam a mutação proliferem mais e que tenham uma resistência à apoptose.
Então, não somente os pacientes mutados, né, na JAK2 vão apresentar ativação constitutiva da JAK-STAT. Pacientes com mutação no MPL, que é o receptor da trombopoetina também, e os pacientes com a mutação da calreticulina também. Então, a mutação no MPL na JAK2 é uma mutação do tipo de ganho de função que gera ativação constitutiva da via JAK-STAT. Agora, a proteína calreticulina mutada, ela tem uma alteração que faz com que ela não fique no citoplasma, mas que ela se associe ao receptor MPL, receptor da trombopoetina, e isso causa também a ativação da via JAK-STAT. O que é importante eu dizer aqui é que existem pacientes que apresentam essas doenças, mas que não apresentam essas mutações. Então, são aqueles pacientes com neoplasia mieloproliferativa triplamente negativos para as mutações. Então, o que a gente chama de triplo negativos. O que é interessante é que esses pacientes também apresentam ativação da via JAK-STAT, por alguma razão que a gente ainda desconhece. Bom, então os pacientes com polistemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose têm uma frequência diferente dessas mutações. Os pacientes com polistemia vera, 95% desses pacientes apresentam a mutação. No caso da trombocitemia essencial e da mielofibrose, aproximadamente 50% dos pacientes têm essa mutação. E os outros pacientes que são negativos para essa mutação, 30% deles apresentam a mutação para calreticulina e a mutação para o receptor MPL, o receptor de trombopoetina. Como que é a história natural dessa doença? Como eu falei anteriormente, os pacientes com trombocitemia essencial, polistemia vera e mielofibrose podem progredir para leucemia amiloide aguda, e os pacientes com trombocitemia essencial e polistemia vera podem progredir também para mielofibrose. Há alguns relatos da literatura de pacientes, isso é raro, mas há alguns relatos da literatura de pacientes que evoluem para polistemia vera. Então, esses pacientes, que é importante eu dizer, eles têm uma sobrevida, no caso da PV e no caso da IT, tem uma sobrevida muito longa. E qual que seria, então, o problema dessa doença, se esses pacientes, né, que já têm 60 anos, 65 anos, ainda vivem 14, 20 anos, né, ou seja, eles vão viver ainda por muito tempo e às vezes morrem por causas não associadas à doença. O problema é que esses pacientes têm um risco elevado para trombose e alguns até para hemorragia, ou seja, o sistema, né, hemostático não tem um funcionamento adequado e a progressão da doença que pode acontecer. E uma vez essa doença progredindo, não há um tratamento ainda curativo ou que aumente a sobrevida. Bom, então esses são os tratamentos que são empregados, que eu já comentei, é só ainda para ressaltar que a maioria deles é paliativo. Então a sangria terapêutica, o citorredutor, que é a hidroxiureia ou hidroxicarbamida, o alfa-interferon, que também diminui a proliferação celular e potencializa a resposta imune, é um dos tratamentos preconizados, o agente alquilante busulfan, o inibidor da tirosinoquinase JAK2, e o transplante de medula óssea halogênico, que é raramente empregado devido à faixa etária dos pacientes, mas é o único tratamento curativo. Bom, apesar de todos esses conhecimentos que eu listei anteriormente, há ainda muitas questões sobre essas doenças. Por exemplo, o fenótipo diferente associado à mesma mutação. Então, pacientes com JAK2 mutada podem apresentar ou polistemia vera, mielofibrose, ou trombocitemia essencial. Então, há algumas hipóteses para isso, né? Então, a carga alélica parece ser importante, a presença de outras mutações, mas nada disso é muito conclusivo. Não se conhece ainda os mecanismos envolvidos na patogênese da doença e os mecanismos associados ao aparecimento das mutações. E não se conhece os mecanismos envolvidos na progressão, mecanismos celulares e moleculares envolvidos na progressão dessas doenças para leucemia mieloide aguda. E
Por essas causas, né, justamente por termos essas perguntas, nós não conhecemos ainda marcadores associados ao prognóstico dessas doenças, porque um indivíduo que tem uma sobrevida de 14 anos, por exemplo, no caso da polissemia vera, qual seriam aqueles pacientes que eu tenho que acompanhar de uma forma mais cuidadosa, porque a gente sabe que tem um risco maior da doença se transformar para uma leucemia mieloide aguda. Então, não existe esses biomarcadores. Então, isso também seria uma pergunta e algo para ser estudado com uma certa importância. Então, nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Ciências Farmacêuticas estuda a fisiopatologia das neoplasias mieloproliferativas. Então, estamos estudando atualmente as neoplasias mieloproliferativas e a oncoinflamação, né? Então, considerando essas neoplasias como um paradigma da oncoinflamação, é isso que eu vou apresentar aqui hoje um pouquinho para vocês, alguns trabalhos realizados pelo nosso grupo. Estudamos também os mecanismos associados à alteração de apoptose e angiogênese, alterações do microambiente medular desses pacientes, para que a gente consiga descrever alguns mecanismos celulares e moleculares envolvidos na fisiopatologia dessas doenças, para auxiliar na descrição de novos alvos terapêuticos, e também estamos agora com uma linha de pesquisa que envolve o estudo dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na progressão dessas doenças para leucemia mieloide aguda. Bom, então hoje a apresentação é sobre neoplasias mieloproliferativas como doenças oncoinflamatórias. Esse termo, né, oncoinflamação, apesar do câncer e inflamação, a gente já ter o conhecimento dessa relação há muitos anos, né, o primeiro trabalho publicado numa revista de impacto, que foi a New England Journal of Medicine, em 1986, por Harold Dvorak, discutia as similaridades entre o estoma tumoral e a cura de feridas. E ele falava, então, que os tumores eram ones that do not heal. Então, nesses tumores que apresentavam uma maciça resposta imune, eles eram comparados a lesões, mas lesões que não se curavam. E, recentemente, há na literatura, né, se vocês forem fazer uma busca no PubMed, vários trabalhos que associam, né, a presença de tumor ou tumor com as alterações da resposta imune. Oi, desculpa, gente, não sei o que aconteceu aqui. Bom, e o que esses trabalhos estudam são microambiente pró-tumoral, processo de inflamação, a neoangiogênese, a imunossupressão, produção de L2 e TGF-beta, a inibição de apoptose e a oncoinflamação. No caso das neoplasias mieloproliferativas, esse estado de oncoinflamação gera um estado protrombótico nos pacientes, o maior risco para fibrose e angiogênese na medula óssea, o que implica numa menor sobrevida dos pacientes e a progressão da doença. Então, eu vou apresentar para vocês alguns resultados dos nossos trabalhos publicados recentemente, que mostram o perfil de citocinas no sangue periférico dos pacientes com neoplasias mieloproliferativas, cromossomo Filadélfia negativo, o perfil de citocinas, o que pode ser utilizado para diferenciar doenças neoplásicas, que é o caso da polissemia vera, com doenças que apresentam também hipercelularidade eritrocítica, que é o caso da polissemia secundária, e vou apresentar para vocês alguns resultados da tese da minha aluna Jussara Cominal, tese de doutorado dela, em que ela mostra o perfil de citocinas na medula óssea dos pacientes com neoplasias mieloproliferativas. Bom, quais foram os objetivos desses trabalhos que eu vou apresentar hoje? A determinação do perfil de citocinas no sangue periférico e medula óssea dos pacientes com neoplasias mieloproliferativas. Então, como vocês sabem, as citocinas são fatores solúveis que regulam diferentes processos biológicos e regulam também a resposta imune e a hematopoese. Elas apresentam
funções redundantes, múltiplos efeitos em diferentes células, diferentes tecidos, e elas são pleiotrópicas. Então, as perguntas que nós fizemos nesse trabalho foram: há um perfil diferencial de citocinas entre polistemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose? Essas citocinas poderiam ser empregadas como biomarcadores? Há diferença de perfil de citocinas entre o plasma do sangue periférico e o plasma presente no estroma medular? Isso seria importante para o microambiente medular nessas doenças? Bom, então, a casuística que nós usamos, no caso do estroma medular, é uma casuística pequena. Nós estamos expandindo ainda, foi o doutorado da minha aluna e continua sendo o foco do estudo dela agora no pós-doutorado. Então, é muito difícil se obter medula óssea desses pacientes, sobretudo pacientes com mielofibrose primária, que apresentam muita fibrose medular. Então, às vezes, quando esses pacientes são puncionados, a medula vem seca, vamos assim dizer. Então, essa é a nossa casuística inicial. 5 controles, 12 pacientes com polistemia vera, 11 pacientes com trombocitemia essencial e 14 pacientes com mielofibrose primária. Então, esta é a idade desses pacientes. Vocês percebam que os nossos controles têm idade menor, né? Então, é uma faixa etária diferente dos nossos pacientes, porque são controles em que nós obtemos de doadores de medula óssea. Esses doadores normalmente têm abaixo de 55 anos de idade, então essa é uma das dificuldades, né? O pareamento de idade e sexo dos pacientes com os doadores. Então, os pacientes têm normalmente uma média de idade acima de 60 anos, como vocês estão vendo aqui, mas nós temos pacientes jovens, né, uma faixa etária bastante heterogênea, principalmente no caso de polistemia vera e trombocitemia essencial. E os pacientes com polistemia vera, 100% deles têm a mutação, e no caso dos pacientes com trombocitemia essencial e mielofibrose, esses pacientes apresentam JAK2 e calreticulina, não apresentam mutação do MPL, que é mais rara. Os pacientes no estudo do sangue periférico, a gente já tem um número de pacientes maior, então 34 controles, 23 pacientes com polistemia vera, 12 pacientes com trombocitemia essencial, 17 pacientes com mielofibrose primária e 7 pacientes com polistemia vera. Apesar de ser uma casuística grande, assim, ela não é tão grande quanto nós gostaríamos, porque esses pacientes que a gente utiliza nesses estudos são pacientes ao diagnóstico sem tratamento, então sem medicamento. O que dificulta um pouco, porque alguns pacientes precisam tomar medicamento hidroxiureia imediatamente para diminuir a hipercelularidade e diminuir os sintomas, né, e a morbidade. Então, essa é a nossa casuística de sangue periférico. Então, nesse caso aqui, nós temos parte dos pacientes com polistemia vera que são negativos para JAK2, então 20 positivos, 5 positivos de trombocitemia essencial para JAK2, os outros negativos. Para mielofibrose, 12 pacientes positivos para JAK2. Não temos nesse grupo de pacientes, pacientes que nós detectamos a calreticulina ou a MPL. Bom, qual que é o desenho experimental, né? Então, essa figura aqui mostra para vocês entenderem como que nós detectamos as citocinas e como que é o estudo do nosso laboratório. Então, hoje eu vou mostrar para vocês somente a dosagem de citocinas, mas eu coloquei aqui o fluxograma de todos os experimentos que nós fazemos com as amostras que nós obtemos do sangue periférico e da medula óssea dos pacientes. Então, a gente obtém a medula óssea de aspirado medular dos pacientes, do externo ou da crista ilíaca, e o sangue periférico da veia da fossa cubital. O sangue e a medula óssea são separados por centrifugação, a gente obtém o plasma, e esse plasma é armazenado a menos 80 graus para fazermos as dosagens de citocinas. E as células são submetidas ao isolamento pelo FICOL e PAC, em que a gente obtém
células mononucleares do sangue periférico, que nós armazenamos no nosso biorepositório, o estroma medular. Nós atualmente estamos estudando as células endoteliais e as células mesenquimais. Hoje eu não vou comentar com vocês essa outra parte do estudo, fica para uma próxima vez, mas nós estudamos nesses pacientes o estroma medular e as células residentes. As dosagens de citocinas, que é o que eu vou falar hoje para vocês, foram dosadas no plasma desses pacientes, tanto no plasma de sangue periférico quanto no plasma de medula óssea. E nós utilizamos como metodologia o MEGPix Luminex. O kit que nós utilizam aquelas beads magnéticas acopladas aos anticorpos. Então, isso permite que a gente utilize 20 microlitros de plasma desses pacientes e que a gente detecte diferentes citocinas ao mesmo tempo para cada um dos pacientes. Bom, então agora eu vou falar dos nossos resultados. Então, o primeiro trabalho, né, que nós publicamos sobre esse assunto foi publicado numa revista brasileira, da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e que nós, então, observamos o perfil de citocinas nos pacientes com neoplasias mieloproliferativas. Então, esse trabalho foi feito pela minha aluna de doutorado, que é a Mayra, que está aqui. Bom, e o que nós detectamos, né? Primeiro eu vou explicar para vocês o que significa esse gráfico. Então, tendo o resultado da concentração das citocinas que nós estudamos, que são todas essas citocinas aqui, vocês me desculpem, né? Eu pulei, são todas essas citocinas que vocês estão vendo aqui, são 16 citocinas. Nós que escolhemos as citocinas que nós gostaríamos de detectar, então esse kit que a gente compra é um kit customizado, nós podemos dizer ao fabricante quais citocinas nós desejamos. Então, nós escolhemos aquelas citocinas que já tinham sido estudadas nesses pacientes, para nós validarmos o nosso estudo, e também citocinas que não haviam sido estudados para esses tipos de pacientes, tanto na medula óssea quanto no sangue periférico. Fizemos a dosagem e plotamos no Excel e vimos a mediana global para cada uma dessas citocinas que vocês estão vendo aqui, que foram analisadas nesse gráfico. Então, essa aqui seria uma tabela do Excel em que nós colocamos em cima todas as citocinas que nós estudamos no grupo controle, no grupo de pacientes com mielofibrose, policitemia vera e trombocitemia essencial. E nós marcamos em preto aqui que vocês estão vendo, aqueles pacientes que apresentavam uma produção de citocinas, por exemplo, no caso aqui do GM-CSF, esse em preto significa esse paciente que ele produz uma quantidade de citocinas, uma concentração de citocinas maior do que a mediana global das citocinas produzidas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a dosagem de citocinas de todos esses pacientes estudados, achei a média global e os pacientes que apresentavam produção daquela citocina específica acima dessa mediana, eu coloquei aqui, eu realcei em preto e chamei esses indivíduos de indivíduos autoprodutores. Certo? Então, esses gráficos aqui me mostram a frequência de indivíduos, tanto no grupo controle quanto no grupo de pacientes, de altos produtores e baixos produtores para uma determinada citocina. Então, isso permite que a gente observe a assinatura das citocinas em cada grupo estudado. Então, se vocês observarem, o grupo controle apresenta indivíduos autoprodutores de citocinas. Mas se vocês compararem com os grupos de pacientes com mielofibrose primária, policitemia vera e trombocitemia essencial, vocês conseguem observar que há uma assinatura diferente, um perfil de citocinas diferentes. E que a gente pode verificar por essa figura,
por essa ilustração que os pacientes com mielofibrose apresentam um perfil oncoinflamatório, um perfil pró-inflamatório, bastante exacerbado em comparação com o controle e em comparação com os pacientes com trombostemia essencial e pacientes com polistemia vera. E o que nós observamos, né? Que os pacientes com mielofibrose primária apresentam, então, maior produção dessas citocinas interferon alfa e L17 e da quimiocina IP10 em relação aos pacientes com trombostemia essencial e apresentam altos níveis de produção de TNF-alfa e GM-CSF em relação aos pacientes com polistemia vera. Então, eu acho que nós optamos por usar, né, esse tipo de análise para facilitar a visualização dessa assinatura de citocina. E para a gente fugir também um pouco daquela análise, só aquela análise estatística do tipo Menu-Whitney ou ANOVA, que só nos permite observar se a citocina está diferente num grupo ou no outro e se ela está aumentada ou diminuída. Bom, uma outra análise que nós fizemos também pelo Excel, e nós utilizamos essa análise em gráfico do tipo radar para mostrar mais claramente, né, como que é o perfil dessas citocinas nos diferentes grupos. Então, nós pegamos a mediana de cada uma dessas citocinas nos diferentes grupos. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, né? Aqui é o interferon alfa. O interferon alfa tem no grupo controle a expressão média, que é essa aqui que está mostrada nesse gráfico aqui, nessa linha. E esse gráfico, ele significa o seguinte, esse gráfico em radar. Até nessa primeira circunferência seria 50% de autoprodutores. E aqui, nessa segunda circunferência, seria 100%. Então, nós pegamos esse valor aqui para cada citocina, esse valor que está aqui embaixo, e passamos para esse gráfico em radar para a gente ter uma ideia da produção de cada uma dessas citocinas nos diferentes grupos. E isso permitiu, né, que nós observássemos que a IL-10, a IL-4, que são citocinas que nós podemos dizer que elas suprimem a resposta imune, elas são produzidas em grande quantidade, né, por vários indivíduos nos grupos dos pacientes, tanto em trombostemia essencial, polistemia vera e PMF, e que provavelmente elas são produzidas para tentar balancear o estado pró-inflamatório presente nesses pacientes. E coloquei aqui em azul aquelas citocinas pró-inflamatórias que estão, né, mais aumentadas significantemente no grupo de pacientes. Então, a quimiocina MIP1, TNF-alfa, interferon-alfa, IL-12 e IL-17 são as que mais significantemente se apresentaram alteradas nesses grupos de pacientes estudados. E isso indica para a gente que há uma alteração nas citocinas produzidas, mas mais ainda que esses pacientes apresentam um estado pró-inflamatório. Outra análise que nós fizemos foi a análise da interação dessas citocinas secretadas. Então, se vocês observarem aqui no grupo controle, vocês percebem que todas as citocinas do grupo controle, que foram detectadas no grupo controle, interagem. Há uma interação. Agora, se vocês observarem nos outros grupos, essa interação é bem menor. E no grupo de pacientes com mielofibrose, que é o grupo de pacientes que apresentam um estado mais pró-inflamatório, vamos assim dizer, existem 4 citocinas, o TNF-alfa, IL-1, a MIP, que é uma quimiocina relacionada à inflamação, e o HANS, que também é uma outra quimiocina, que não interagem com as demais, mostrando então que elas estão sendo produzidas de um modo diferente das demais, ela não se correlaciona, a concentração dela não se correlaciona com as demais, e olhando os resultados desses pacientes, elas são citocinas produzidas em alta concentração, mostrando que esses pacientes com mielofibrose têm um estado mais pró-inflamatório do que trombostemia essencial
e polistemia vera. Outra análise que nós fizemos foi de observar se os pacientes com a mutação apresentavam um perfil de produção de citocinas diferentes dos pacientes que não apresentavam a mutação JAK2. A única citocina que deu diferente no grupo de pacientes com mielofibrose, aliás, não é uma citocina, é uma quimiocina, foi a IP10, que ela está aumentada no grupo de pacientes com JAK2 mutados, os pacientes com mielofibrose JAK2 mutados, e essa quimiocina é interessante porque ela participa de uma resposta do tipo TH1, de uma resposta antitumoral, e sabe na literatura que os pacientes JAK2 negativos apresentam um pior prognóstico. Então, as conclusões para esse trabalho, nesse primeiro trabalho, é que os pacientes com mielofibrose apresentam maior produção de citocinas pró-inflamatórias, a expressão diferencial, né, há uma expressão diferencial, uma produção diferencial de citocinas em mielofibrose, trombostemia essencial e polistemia vera, e é importante ressaltar o desequilíbrio, né, das interações entre as citocinas nos pacientes com mielofibrose, principalmente TNF-alfa, IL-1, MIP-1 e HANTS, que são quimiocinas, que são citocinas e quimiocinas que potencializam o processo inflamatório, a oncoinflamação nesses pacientes, no sangue periférico destes pacientes. Bom, o outro trabalho, que é um trabalho também da minha aluna Mayra, de doutorado, teve como objetivo checar se o perfil de citocinas poderia auxiliar no diagnóstico diferencial entre a polistemia vera e a polistemia secundária. A polistemia secundária é uma doença causada por aumento de demanda de oxigênio. Então, esses pacientes apresentam expansão de células da linhagem eritroide, então um alto hematócrito, uma alta concentração de hemoglobina, um alto número de células da linhagem eritroide, né, os eritrócitos no sangue periférico. Eles não apresentam a mutação JAK2, eles podem apresentar a eritropoetina aumentada ou normal, mas o fato é que eles apresentam uma alta mortalidade e uma morbidade maior do que a polistemia vera, que é uma neoplasia hematológica. E num determinado momento, o diagnóstico diferencial entre os pacientes que têm polistemia vera e polistemia secundária, esse diagnóstico é difícil. Então, nossa pergunta foi, seria possível utilizar a dosagem de citocinas para auxiliar no diagnóstico diferencial desses pacientes com polistemia vera, dos pacientes com polistemia secundária, dos pacientes com polistemia vera? Bom, e a resposta foi que sim. Então, a resposta foi que a dosagem do interferon gama, né, a dosagem da interleucina 12, da interleucina 17 e TNF-alfa poderiam ser utilizados numa tentativa de se fazer o diagnóstico diferencial entre polistemia vera e polistemia secundária. Os pacientes com polistemia vera que apresentam um perfil inflamatório no sangue periférico apresentam alta produção de interferon gama, IL-12, TNF-alfa e interleucina 17. Aqui, novamente, a assinatura da produção dessas citocinas nos pacientes com polistemia vera e polistemia secundária em relação ao controle. Só para vocês terem uma ideia, né, o paciente com polistemia vera, então, tem esse perfil inflamatório. E em relação ao paciente com polistemia secundária, o paciente com polistemia secundária tem um perfil que não é inflamatório, então vocês percebam que esses pacientes com polistemia secundária, eles não têm indivíduos autoprodutores para citocinas inflamatórias, como tem os pacientes com polistemia vera, né? Então, vocês observarem aqui as citocinas interferon gama, a IL-12, a IL-17 e o TNF-alfa, então os pacientes com polistemia vera, nesse grupo estudado, tem pacientes altamente produtores dessas citocinas. E aqui o gráfico em radar para
ressaltar, né, enfatizar que o paciente com polistemia vera produz mais citocinas inflamatórias do que os pacientes com polistemia secundária, e que isso seria uma diferença importante. E vejam que os pacientes não apresentam perfil inflamatório. Bom, então as conclusões é que o estado pró-inflamatório dos pacientes com polistemia vera permite nós distinguirmos, né, os pacientes, ou auxilia no diagnóstico dos pacientes com polistemia secundária, porque os pacientes com polistemia secundária não apresentam esse estado pró-inflamatório. Reforça que a polistemia vera é uma doença realmente oncoinflamatória e sugere que alguns biomarcadores de diagnóstico para polistemia secundária, diagnóstico diferencial da polistemia secundária em relação à polistemia vera, que seria o interferon gama, IL-12, IL-17, TNF-alfa. Nós não estamos dizendo que para todo diagnóstico da polistemia secundária nós tenhamos que dosar isso. Mas naqueles casos mais difíceis, em que o indivíduo for para um laboratório mais especializado, no laboratório de pesquisa, na área de hematologia, poderíamos dosar essas citocinas para auxiliar o médico a fazer o diagnóstico do paciente com polistemia secundária e da polistemia vera. Bom, e finalmente, né, queria apresentar aqui alguns resultados dosagem de citocinas no plasma da medula óssea dos pacientes estudados pela minha aluna de doutorado, Jussara. Então, utilizando aquela mesma metodologia, né, do MEG-PICS, nós comparamos a concentração de citocinas nos diferentes grupos estudados, estudamos polistemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose, só que nós dosamos as citocinas no estroma medular. Então, se vocês observarem aqui, essas foram as citocinas e quimiocinas e também fatores estimuladores de colônia, alguns fatores neoangiogênicos que nós estudamos no estroma medular. Essas são as citocinas encontradas, aumentadas em relação aos controles. E eu gostaria de realçar aqui e mostrar para vocês que, nesse caso, os pacientes que apresentam um estado mais pró-inflamatório na medula óssea são os pacientes com polistemia vera, e não os pacientes com mielofibrose, em que nós vimos no sangue periférico que apresentam um estado mais pró-inflamatório. Então, desse estudo, nós especulamos vários mecanismos celulares e moleculares diferentes do que acontece no sangue periférico para tentar explicar, né, o que está acontecendo no paciente com polistemia vera, e a gente ainda não acabou esse estudo está em andamento. Bom, fazendo a comparação entre as doenças, novamente aqui eu queria ressaltar que o paciente com polistemia vera apresenta, né, maior produção de citocinas inflamatórias, como a IL-17, o interferon gama, o TNF-alfa, em relação a TE e em relação à mielofibrose. Nós até sugerimos, né, estamos checando se essas citocinas poderiam ser utilizadas como biomarcadores para o diagnóstico diferencial de pacientes com polistemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose, ou até como biomarcadores de progressão. Qual que seria o efeito dessas citocinas diferenciais, né, esses mediadores inflamatórios, na polistemia vera? Qual que é a relação dessas citocinas com a patogênese? Será que ela tem alguma influência? Ela atua de modo a incentivar maior proliferação das células da linhagem eritroide do que de outras células? Então, aqui, utilizando aquela mesma análise no Excel com relação às assinaturas dos mediadores inflamatórios e angiogênicos, nós comparamos o grupo controle com os pacientes com polistemia vera. Então, vocês percebam que no paciente com polistemia vera, para todas as citocinas, nós tínhamos mais de 50% dos pacientes como autoprodutores. Poucos eram baixo produtores para determinadas citocinas. Então, vocês percebam que nós realçamos tudo em amarelo para
mostrar efetivamente que esses pacientes são autoprodutores de todas as citocinas, quimiocinas utilizadas e fatores neoangiogênicos, né? O VEGF, o HGF. Isso não acontece para os pacientes de TE, né? Então, se vocês observarem, somente nesses que estão aqui realçados em amarelos, essas citocinas IL-6, CXCL8, IL-12, interleucina 1, CCL2, CCL5, VEGF-A, VEGF-FR, GM-CSF, é que mais de 50% dos pacientes apresentam autoprodução para essas citocinas. E os pacientes com mielofibrose, eles possuem na medula óssea um perfil menos inflamatório. Então, percebam que aqui somente a IL-6, IL-18, CXCL10 e CCL2 que apresentam uma produção maior nos pacientes com mielofibrose, ou seja, mais de 50% dos pacientes com mielofibrose apresentam aumentada a produção dessas citocinas. E a conclusão, então, desse último trabalho é que há uma expressão diferencial de citocinas, né? Não só desse último trabalho, mas de todos os trabalhos que eu apresentei hoje, que as assinaturas são diferentes para polistemia vera, trombostemia essencial e mielofibrose, e que essas assinaturas se diferem no sangue periférico e na medula óssea. A gente está estudando os mecanismos pelos quais, né, acontece essa diferença no sangue periférico em relação à medula óssea. Nós não esperávamos que houvesse essa diferença. Que a IL-17, a interferon gama e IL-12 TNF-alfa são importantes como biomarcadores para inflamação no caso de pacientes com polistemia vera, e essas citocinas permitem a distinção, então, da polistemia vera com a polistemia secundária. E que o microambiente medular dos pacientes com PVT e mielofibrose, eles apresentam um perfil oncoinflamatório e pró-angiogênico. E agora nós estamos estudando qual é o papel das células residentes nesse microambiente oncoinflamatório. Então, nós estamos estudando as células endoteliais e as células mesenquimais. E aqui o que eu já disse anteriormente, né, que o sangue periférico apresenta um estado pró-inflamatório maior na mielofibrose, mas que na medula óssea é a polistemia vera que apresenta um estado pró-inflamatório. E aqui, né, meu último slide, queria agradecer a vocês pela atenção, né, eu não me aprofundei muito, porque ainda tem para ter um tempo para discussão, né, para perguntas, se vocês estiverem interessados. Deixo o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para realizar futuras colaborações. Gosto muito de trabalhar em colaboração. O Robson é um colaborador muito frequente, que eu gosto muito. Precisamos estreitar de novo as nossas colaborações. E aqui as fotos das nossas plantas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que eu sinto muita falta, que esse ano, desde março, que nós fomos proibidos de frequentar o campus por causa da pandemia. Então, eu deixo aqui a foto dos nossos IPs para vocês. Muito obrigada. Fabíola, nós que agradecemos, excelente palestra, gostei dessa visão mais geral, acho que a profundidade de fato é especificar muito e a gente não teria esse painel amplo, acho que a gente conseguiu ter uma noção geral. Eu queria te fazer duas perguntas. Enquanto a gente aguarda, se a gente vai ter perguntas aqui no chat, uma é mais relacionada ao perfil de citocinas que você mediu, e aí tanto faz, se forem na medula ou no sangue periférico, o que você viu diferencialmente produzidas, em ordem, né, pelas doenças mieloproliferativas, se na literatura existem relatos de, não vou chamar de sobrevivência, né, mas de perfil de agressividade da doença com essas citocinas. Em outras palavras, o que você viu autorregulado nas diferentes doenças mieloproliferativas também é visto na literatura quando se vê num trabalho isolado, que geralmente o cara mede uma ou duas citocinas, não um perfil, como você fez,
e isso associado eventualmente à agressividade da doença? O Robson, não tem na literatura, porque o que acontece? Essas doenças chamaram a atenção dos cientistas e dos médicos desde 2005. E esses pacientes demoram muito tempo para evoluir. Então, para a gente ter um coorte em que a gente pega esses pacientes e acompanha para saber a agressividade, para saber quanto tempo eles demoram para a doença se transformar, então isso demora muito tempo. Então, não tem esse resultado. A gente tem na literatura para outras doenças, né? Então, a relação dessas citocinas com sobrevida para outras doenças, para tumores sólidos, para neoplasia mieloproliferativa, ainda não. No Canadá, só para você ter uma ideia, eles têm um banco muito antigo dessas doenças e eu consegui pegar 12 amostras antes e depois. Então, o que eu percebi lá, eu ainda não publiquei o meu trabalho do Canadá, mas é um trabalho muito interessante. A gente precisa ressubmeter, eu voltei lá 2 vezes para a gente responder, né, a revista. O que nós vimos foi que a via do interferon está associada com a progressão da doença. Então, por exemplo, na fase crônica, que eu chamo os pacientes com mielofibrose, polistemia vera e trombocitemia essencial, na fase crônica eles têm esse perfil inflamatório, eles têm altos níveis de interferon. Na fase blástica, que é a fase que a doença já progrediu, os pacientes têm o que a gente fala de um shutdown do interferon. A via do interferon é apagada, vamos assim dizer. Então, eu imagino que essa inflamação, apesar de deletéria por uma série de razões, né, piora de qualidade de vida, aumento de risco para trombose, eu acho que ela é importante para manter estes indivíduos na fase crônica. É como se a doença estivesse sendo impedida de progredir. Então, esse é uma das minhas hipóteses. E o que a gente está fazendo agora é guardar as amostras para fazer essas dosagens dos pacientes que progrediram. Então, esses pacientes que você viu foram coletados ao diagnóstico. A gente acompanha esses pacientes. E a gente vai coletar de novo quando a doença evoluir. Então, esse estudo que você falou, né, prospectivo, de dosar a citocina agora e ver se tem relação com a agressividade ou a transformação, eu ainda não posso te falar e ainda não tem na literatura. É um segmento de longo prazo, né? É um segmento de longo prazo, porque você vê esses pacientes vivem 20 anos. Então, muitas vezes, eles morrem por outras doenças e não por causa da transformação. Uhum. Não tem essa mudança do perfil da doença não ocorre. Não, o que a gente está fazendo agora, a gente tem um modelo animal. Que aí você acelera. Até conversei com você, é um modelo de neoplasia mieloproliferativa em que a gente transplanta o camundongo, desenvolve uma polistemia vera, ele é JAK2 positivo, e a gente está acompanhando esse camundongo por 18, 24 meses. E aí a gente colhe nesses diferentes grupos em que a gente transplanta, a gente faz a eutanásia, colhe a medula óssea para ver o estroma, coleta a imunistoquímica para a gente ver as citocinas. Então, agora a gente está fazendo acompanhamento para ver essas diferenças. Mas esse estudo que você perguntou aí não foi possível ainda fazer. Bom, um pouco na linha dessa minha pergunta, agora não minha pergunta, mas da Bárbara Montemor, ela agradece pela sua apresentação e ela pergunta se o resultado do perfil de citocinas na medula óssea, doenças mieloproliferativas, não, e mielofibrose, se vocês conseguiram fazer alguma inferência com a relação do grau de fibrose na medula ou esplenomegalia. Quer dizer, o perfil de citocinas, ele correlaciona com um desses
perfis, fibrose medular ou esplenomegalia? Vou falar oi primeiro para a Bárbara. Que bom que ela estava me assistindo, minha colega de linha de pesquisa, né, Bárbara? Um prazer, viu? Prazer de você ter assistido a minha palestra. Então, como eu tinha um tempo curto, né? O Robson falou que eu tinha que falar 45 minutos, eu não coloquei os resultados das associações com a parte clínica. Mas as citocinas não, essas citocinas que eu vi que estavam diferentemente expressas nos pacientes com mielofibrose, no estroma medular, não estavam associadas ao nível de fibrose, nem ao tamanho do baço, e nem no sangue periférico. Então, em nenhum dos casos, eu detectei essa associação. Então, não tinha. Fabíola, já disseram que seria importante você voltar para falar de outros temas aqui para a gente, mais especificamente da medula. Então, para o ano que vem, acho que a gente vai ter oportunidade então, de ver um outro aspecto do que você tem trabalhado. Não, eu volto com o maior prazer. A gente está tendo um resultado bastante legal com a célula mesenquimal, mas a gente ainda não acabou de fazer, e também com as células endoteliais. E aí eu espero já ter resposta com esse modelo animal para te falar, porque a gente está tentando ver a parte de progressão. Então, falou do modelo animal, e agora um pouco do que é a minha praia, qual é o perfil trombótico entre as diferentes doenças mieloproliferativas? Quer dizer, da mesma forma que você vê um perfil inflamatório distinto, medula, sangue periférico, existe também um perfil claramente diferente na ocorrência de trombose nesses indivíduos? Os pacientes com policitemia vera têm maior risco para ter eventos trombóticos. E foram justamente esses pacientes que apresentaram um perfil mais inflamatório na medula óssea. Apesar de não ter perfil no sangue periférico, eles tiveram na medula óssea. Pode estar associado também com uma alta viscosidade no sangue, né? Também, com uma alta viscosidade do sangue, mas a inflamação na policitemia vera é bastante evidente, inclusive em relação aos sintomas que esses pacientes apresentam. E mesmo os pacientes que realizam a sangria, mesmo quando a viscosidade aumenta, pelo menos aqui na experiência no HC que eu tenho conversado com os clínicos, esses pacientes têm risco aumentado para trombose mesmo com a sangria. A sangria, né, a menor viscosidade do sangue diminui esse risco, mas esses pacientes, mesmo com o tratamento com a sangria, às vezes eles podem apresentar a trombose, né, eles têm eventos trombóticos, e esses pacientes, é por isso que esses pacientes tomam, né, AS, e esses pacientes tomam, às vezes, fazem outros tipos de tratamento, como a hidroxiureia. Então, é a policitemia vera que tem maior risco para trombose, esses pacientes têm mais eventos trombóticos. Acho que é por aí que a gente tem que pensar. Por causa da viscosidade, a viscosidade do sangue, mas nós não podemos inferir que seja só isso. Outros fatores devem contribuir também. Outros fatores. Os pacientes com trombostemia essencial também têm risco para trombose, mas eles também têm risco aumentado para hemorragias. Ou seja, há uma disfunção do sistema hemostático. Um desbalanço, não é isso? Claro. Então, a trombose está mais associada à PV e à trombostemia essencial. Tá ótimo. Muito bem. A Bárbara, então, agradeceu aqui. Eu vou salvar os chats e vou mandar para você. Normalmente eu tenho feito isso. No final, a gente salva aqui e eu te mando para você olhar aqui o que o pessoal falou, enfim. E alguém tem perguntas adicionais, gente? Alguém quer se manifestar pelo microfone ou mandar aqui pelo bate-papo? Bom, basicamente são já parabenizando pela excelente palestra. Martim, você vai abrir o microfone? Posso abrir, acho que vai ser mais fácil do que digitar. Tudo bem, Fabíola? Obrigado mais uma vez aí
a palestra, por compartilhar com a gente. Eu fiquei curioso aí com relação às quimiocinas, né? Você mostrou uma série de quimiocinas que estão aumentadas e relacionadas. E a gente tem um fenótipo aí, algumas medulas mais secas, outras realmente com retenção de precursores. Aí eu queria, não sei se vocês já chegaram a olhar, e talvez o modelo animal seja até o mais adequado para fazer isso, né? Que se consegue ver essa dinâmica. Mas se vocês estão, de fato, tendo um fenômeno de retenção desses precursores ou, eventualmente, você está tendo realmente um recrutamento de células mais maduras, ou isso acontece nas duas maneiras, se você já tem algum indício de como é que isso está acontecendo Não, no aspecto dinâmico, né? Se você realmente está retendo, eu está ainda recrutando. não tenho, porque eu comecei esse estudo com animal, realmente um modelo animal, como você falou, seria o mais indicado para fazer. Eu comecei há pouco tempo, eu fiquei um tempo fora do Brasil, eu voltei no meio de 2018. E aí eu comecei a reestruturar novamente o meu laboratório, porque ele ficou um tempo parado, vamos assim dizer, né? E aí a gente começou em 2018 com esse modelo animal e, como eu falei, é um segmento de 24 meses e nós É tivemos que longo, parar né? um pouquinho agora na pandemia. Mas agora que a gente viu o fenômeno, né, por meio desses trabalhos descritivos, a gente está estudando mais os mecanismos. Então, eu não estou priorizando ainda no momento as quimiocinas. Eu estou priorizando as citocinas inflamatórias e estou priorizando, vamos dizer, as citocinas inflamatórias e os fatores relacionados à angiogênese, porque eu estou estudando mais a célula mesenquimal, estou estudando as células endoteliais. Mas tá na minha lista. Sabe quando você faz uma lista depois que você faz o estudo descritivo e que você quer fazer um monte de coisa, mas aí Aí vem a você tem Covid a lista e de bagunça a lista prioridade. toda, né? Pois é. Então eu vou te confessar que a quimiocina não é a minha lista, não está na minha lista de prioridade. Ela deve ser a quarta ou a quinta. Mas eu agradeço, eu acho que é interessante, sim. Pois Mas eu acho que a ainda não. lista, acho que é a quarta ou quinta de todo mundo, né? Acho que tem sido um aspecto menos olhado do que as citocinas, né? Por isso que eu fiquei mais curioso para saber. Mas legal, obrigado de novo por Eu compartilhar que com a gente. agradeço. Obrigada a você. Bom te ver. Fabíola, tem outra pergunta aqui da Cláudia. Doenças meloproliferativas não oncológicas são um enigma para a ciência. Você tem alguma informação sobre o status de reparo de DNA nos seus pacientes? Bom, talvez você tenha um resultado de reparo de DNA de uma forma geral na doença. Não sei. Se puder também localizar a gente. Não tenho, não é uma, não tenho esse dado nos meus pacientes com relação ao reparo, ao DNA, e não tem muito dado na literatura sobre assim, o reparo do DNA nesses pacientes. Tem alguns trabalhos, sim, mas eu não vou me recordar agora, porque é uma literatura com relação ao reparo de DNA que eu não acompanho muito. Então, você vai me perdoar, eu não lembro, eu não vou lembrar agora efetivamente, assim, nenhum trabalho que eu poderia realçar isso para você. Mas eu não tenho esse dado do reparo do DNA dos meus pacientes que eu estudo. Não tem. Carlos perguntou também aqui se você pretende estudar modelos animais para mielofibrose primária e trombocitenia essencial. Olha, eu ainda não tenho esses modelos aqui, né? Eu não tenho esse modelo claramente. Eu tenho, assim, interesse em contactar para estudar. Era o meu intuito contactar até um grupo que a Bárbara também trabalha, que a minha aluna foi para lá trabalhar, que é no Gustavo Roussy, professor Van Checker, a Isabelle, que eles têm um modelo animal com deleção da cal-reticulina. E parece que esse modelo animal ele tem uma característica mais ter uma característica de trombocitemia essencial. Eu tenho interesse, sim. Inclusive, eu estou acompanhando esse paciente que tem um perfil mais de polissemia vera. Eu estou acompanhando ele por um tempo longo para ver se a doença transforma para pré-fibrose ou até uma mielofibrose. Mas eu tenho interesse.
esse. Está nos meus planos. Muito bem. Bom, acho que não temos mais perguntas. Fabíola, eu queria te agradecer mais uma vez pela dispensar esse tempo aqui para apresentar para a gente. Fica o convite, então, para o ano que vem, né, a gente mudar, né, para outros assuntos. E eu te mando... mais mecanismos, né? E essa apresentação foi mais descritiva. Falar tudo de uma vez é difícil, né? Trazer mais mecanismos. Perfeito. Eu fico, então,